Temos mais uma questão. We ali. have one more question over Quando chega o there. microfone, duas. Eu vou formular três. Vou formular uma primeira, Professor, please, the translation. Eu vou iniciar colocando uma questão, enquanto o microfone chega para o pessoal ali. Professor Farber, eu gostaria de me escutar com relação à aposta que nós podemos realizar no setor privado. Me explico. Dentro do debate sobre a necessidade de o tema das mudanças climáticas ser incorporado como uma pauta de reflexão, vamos dizer assim, para a prevenção, nós, durante um certo momento, também apostamos muito na capacidade da autorregulação. De alguma forma, a temática da sustentabilidade, no campo empresarial, principalmente, se tem percebido que há uma tendência de que a comunicação verde ou a comunicação ecológica se torna gradativamente cada vez mais uma realidade no campo privado. Por outro lado, dentro dessa ideia dos compliance, das políticas de governança das empresas, nós tivemos recentemente um escândalo da Volkswagen, onde não se tem certo o impacto real disso, mas claramente é uma operação, enfim, a prática de uma fraude, onde atacava justamente a emissão, o monitoramento da emissão que era feito pelos motores de alguns automóveis fabricados pela empresa. De certa forma, então, a minha pergunta, sendo bem objetivo, qual o nível de aposta que nós podemos, talvez, ter na autorregulação, ou seja, não precisar necessariamente do Estado como um ator principal, o quanto a autorregulação hoje, efetivamente, pode contribuir para essa temática dos desastres ambientais, ou da temática dos desastres em geral, como uma ferramenta preventiva. Eu teria teria uma pergunta para fazer ao nobre palestrante. Eu teria uma pergunta a fazer ao nobre palestrante. Eu antes quero dizer que eu sou de Torres e pertenço ao coletivo ecológico Dimensão Ecológica. Nós defendemos a ecologia lá. Torres é um balneário, beira-mar, e nós temos uma luta muito intensa contra o Estado, contra a prefeitura, etc. E tal. Mas eu queria perguntar para Vossa Excelência uma questão relativa ao Brasil, à Amazônia, por exemplo. A Amazônia tem o agronegócio está avançando na Amazônia. Eu perguntaria até que ponto pode haver uma conciliação do agronegócio e o não desmatamento da Amazônia, ou o crescimento com o consequente desmatamento da Amazônia. Era essa a pergunta que eu faria, e da importância real da Amazônia no mundo. Boa noite, professor. No início da sua fala, o senhor comentou que... No início da sua palestra, o senhor comentou que o aumento do nível do mar vai afetar alguns países e vai ter um efeito muito mais devastador naqueles países que são ilhas no meio do oceano. E eu gostaria que o senhor comentasse sobre a comunidade internacional, se ela está preparada para lidar com a questão da imigração em decorrência das mudanças climáticas. Okay, three excellent questions. Três perguntas excelentes. And I think I can remember all E eu of them acho que eu this time. consigo lembrar das três agora. So let me begin with Então, the deixa eu first question começar com a about primeira private sector. sobre I o think it's a very setor important privado. question. Acho que é uma pergunta muito importante, Important in several different importante ways, de right? diversas So, maneiras. Então, I think that we have eu seen acho que in temos general visto, that em some geral, companies, que algumas empresas, actually can be na verdade, environmentally very, podem ser responsible. responsáveis ambientalmente falando, ecologicamente, e algumas empresas foram muito úteis em situações de desastres também, como, por exemplo, no Katrina, nos Estados Unidos, uma das empresas que ajudou muito foi a Walmart, porque a Walmart foi capaz de trazer muitos fornecimentos e alimentos para as pessoas muito rapidamente.
Então, isso foi muito útil para as pessoas. E, novamente, nós vemos algumas empresas que talvez porque elas se preocupem com a sua reputação ou por outros motivos, têm realmente feito mais do que a lei requer em lidar com os problemas ecológicos. Ao mesmo tempo, não podemos dizer simplesmente que o pessoal das empresas são os bonzinhos e não precisamos ter leis, porque ao mesmo tempo nós temos umas empresas não tão legais. E no meio disso temos alguns que talvez não sejam tão ruins, mas não sabem o que tem que fazer, não compreendem os problemas, então talvez não conseguem lidar de forma eficaz com eles. Então temos que ter estratégia para lidar com todos esses. Temos que identificar quem são os bonzinhos e não tratá-los como ruins. Temos que ajudar as pessoas que não sabem, simplesmente, não sabem que eles estão causando um problema, não sabem que estão quebrando as leis, e eles precisam de ajudas, conhecimento. Isso pode ser um papel muito eficiente e eficaz para o governo. E em situações extremas, temos que lidar com as pessoas que são os ruins na história, que não têm vantagens econômicas à medida que vão quebrando as regras. Então, precisamos do esforço da lei e para ter credibilidade. Eu não penso como um ambientalista em geral que as empresas são os inimigos, que são sempre os caras ruins. Eu acho que advogados empresariais podem dar conselhos para as empresas em como estar em boa situação com a lei e talvez explicar porque seria interessante para as empresas fazer um trabalho melhor. Então, eu acho que muitos desses problemas nós não podemos resolvê-los sem o setor privado. Nós também precisamos que empresas de seguradoras particulares entrem no cenário, grandes empresas seguradoras. Eu devo explicar que esse tipo de resseguradora é uma empresa que fornece seguro a outra seguradora. Então, se a empresa seguradora tiver que pagar mais do que uma determinada quantia, mais do que $1 milhão, então a resseguradora entra em jogo. Existem poucas muito grandes na Europa e elas têm estado muito preocupadas com a mudança de clima e assumido um papel na tentativa de fazer outras empresas e governos a prestar atenção na questão.